Nós vamos falar de um Deus galardoador, não é? Eu estive pesquisando o que vem significar galardão. Diz que é prêmio prestado por um serviço especial. Você já pensou nisto? Hebreus capítulo 11. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso de número 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É por isso que a ciência vai morrer pesquisando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podem se assentar, que o Senhor nos abençoe mais esta meditação. Crer, meus queridos, que Deus existe de uma maneira superficial, até que não é difícil, pois até o diabo é crente, né? Agora a questão é crer em Deus como Ele é. E aí só os verdadeiros crentes podem fazer. Mas diz que sem fé é impossível agradar, porque lhe é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Meus irmãos, há muita incredulidade em nós. E vou dizer para você como é que nós podemos ver essa incredulidade. É mediante a circunstância que nos apresenta. Quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, quando a enfermidade vem, ou qualquer outra coisa que às vezes nos assusta, nós esquecemos que Ele existe. É aí onde nós esquecemos. E também, por que não dizer, das suas grandes promessas. Não importa a situação em que você esteja passando, não importa a condição em que você está, Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. E não importa a circunstância do momento. Eu não guardo a minha palavra. Eu não guardo todas as minhas palavras. Minhas promessas, na maioria, falham. Porque às vezes eu as faço numa boa vontade e não consigo cumprir. Mas Ele, meus irmãos, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Isso nos faz lembrar de Zaqueu. Isso nos faz lembrar de muitos personagens. Como Jairo, ali o principal da sinagoga, né? Foi até ele e disse: Senhor, minha filha está terrivelmente enferma. Eu queria que o Senhor fosse até lá. Ele disse: eu irei. Eu irei. Agora veja que situação, que circunstância se pôs de frente deles. E quando ele começou a ir no meio daquele tumulto, aí veio um servo, chamou Jairo à parte e disse: olha, não precisa incomodar mais o mestre não, porque sua filha já morreu. E Jairo olhou para ele como que dizendo: mas pelo menos obrigado pela boa intenção do Senhor. Ele disse: Jairo, eu irei. Eu irei. Em outras palavras, eu não te disse para você, mas ela morreu. Eu disse: o que é a morte para mim, se eu já dei a minha palavra de que eu vou?
Em Mateus 28:20, meus irmãos, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Não importa como está o seu dia, não importa como está você naquele dia. Ele fez esta promessa: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, e muitas vezes nós falhamos em pensar nele, de que ele existe. Aí queremos apelar para parentes, queremos apelar para pessoas que poderiam nos livrar e esquecemos da coisa principal, que é ele. Temos que crer que ele existe mediante a sua palavra e ele prometeu. Amém, meus queridos? Quantas vezes nós vamos ao culto, né? Nessas viagens que nós vamos, às vezes, a maioria são congregações pequenas, e ainda boa parte não consegue ir, deu um problema, deu aquilo outro, aí você olha pela quantidade de pessoas, mas, irmãos, você tem que tirar isso da mente. Você sabe por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está ali para fazer o mesmo que ele faria mediante a milhares de pessoas. Ele andou anos, décadas, na terra não tinha um seguidor dele. E ele andou décadas só com Sara e Abraão. Ele pregou o caminho de um dia inteirinho, 8 horas de pregação, apenas para 2 pessoas, no caminho de Emaús. Olha que grandeza! E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, temos que crer que ele existe. E não esqueça que buscar ele é um trabalho especial para ele. Porque quando você busca ele, você está crendo que ele existe. E que ele pode te recompensar, te abençoar, te ajudar, mediante a sua necessidade. Ele fica tão feliz quando você procura ele primeiro. Não estou querendo dizer que eu não possa te ajudar em alguma circunstância, que você não possa me ajudar em alguma circunstância, mas ele fica feliz que primeiro você busca ele e diga: Senhor, o que eu devo fazer agora? Como eu devo agir mediante a isto? E ele fica honrado porque você crê que ele existe e que ele pode te ajudar, e ele vai te ajudar. Talvez ele não vai ajudar da maneira que você está esperando que ele ajude, mas ele vai ajudar. Como alguém estava numa situação difícil, e aí chegou 2 pessoas e o livrou, e as pessoas não criam em Deus, e perguntou para aquela pessoa, disse: onde é que estava o seu Deus? Por que o seu Deus não te ajudou? Ele disse: sim, ele ajudou. Como que ele ajudou? Ele ajudou enviando vocês. Foi ele que enviou vocês. Porque eu creio. E sem fé é impossível agradar-lhe. Irmão, se tem uma coisa que Deus não suporta, inclusive nem sequer perdoou aquelas pessoas, foi quando, ali no livro de Números, Moisés enviou aqueles espias para espiar a terra. E eles voltaram, viram que a terra era boa, mas se sentiram incapazes. Não só incapazes, mas esqueceu que ele existe. E que o que ele prometeu, ele faria. E é claro que ele permite, mediante as suas promessas, ele permite oposição, e oposição forte. Oh, meus queridos, oh, meus irmãos, minhas irmãs, ele permite oposição forte. Ele permite coisa para te assustar, para ver se você crê mesmo nele, se você pode aceitá-lo como Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível. E ele fica te assistindo, mas quando você volta e diz: olha, às vezes nós ficamos exaltando tanto aquela irmãzinha que o irmão Brana conta, que o filho dela foi para o seminário e estudou,
e chegou e disse que Marcos 16 não era inspirado. Ele disse: meu filho, se Deus pode fazer e operar tanto com uma coisa que não é inspirada, imagina com os que é inspirado. Aquela outra velhinha, né, que o rapaz chegou e disse para ela: a senhora crê no milagre de Jonas? Ela disse: é claro que eu creio. Mas a senhora sabia que foi provado cientificamente que na garganta de uma baleia, até se ela engolir uma gaivota, aqueles passarinhos normal do mar, né? Se ela engolir uma gaivota daquela, ela morre engasgada, porque na garganta dela não passa, a garganta dela é pequenininha. Como é que ela engoliu o Jonas? Ah, meus queridos, nós estamos falando de Deus. Deus que pode fazer coisas daquilo que não é aparente. Deus que pode dar vida a uma vara seca. Deus que pode fazer uma árvore verde amaldiçoada, nunca mais homem nenhum come de você, ela secar até a raiz. Nós estamos falando de um Deus que abre e ninguém fecha. Nós estamos falando de um Deus que fecha e ninguém abre. Um Deus do impossível. Como é que não crê num Deus? Por isso que ele galardoa, ele presenteia aqueles que podem esperar nele, crer nele, nas suas promessas. Mas infelizmente nós fracassamos. Mas quando você olha o que esse Deus já fez, dá uma voltadinha na sua vida, coisas que ele já fez. É isso que Israel teria que ter olhado. Voltando ao fato ali dos espias. Eles esqueceram que Deus abriu o mar, coisa impossível. Eles esqueceram que Deus fez com que eles vencessem o maior exército que existia na época sem levantar uma espada. Eles esqueceram de tudo isso. Por isso que, se ele sabia que Deus existia, claro que sabia, mas não criam nele. Cria na sua existência como algo que poderia ser e poderia não ser, pode fazer ou pode não fazer. Não, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 6, o que começou a boa obra, você tem que crer. Crer que ele existe e ele é Deus para terminar o que ele começou. Se ele disse que colocaria eles numa terra que emanaria leite e mel, uma terra que não era deles, mas que Deus já havia prometido a Abraão, ele era Deus para cumprir, mas eles fracassaram. Fracassaram, difamaram. Essa é a maldição dos que não conseguem. Se apenas não conseguisse, se apenas não cresce, tudo bem, mas eles querem convencer os demais também a não crer como eles. Eles difamaram e fizeram com quase que 2 milhões de pessoas chorassem a noite inteira com medo do que eles viram, com medo de gigante, com medo de cidade murada, com medo de algumas coisas que havia na terra. Vimos lá os filhos de Anak, mas eles já não tinham visto Deus. Quem é os filhos de Anak? Para Deus. Pastor Paulo, o senhor fala sempre que o senhor não sabe dos meus problemas. Sim, eu sei que tem problemas. Eu sei que tem problemas e problemas graves na vida das pessoas. Claro que existe. Existem becos que às vezes você olha de um lado e de outro e não tem saída. Claro que eu sei, mas como seu pastor eu creio que existe um Deus capaz de resolver todos esses problemas. Eu já vi ele pelejar, eu já vi ele exaltar e já vi ele humilhar. Eu creio de todo o meu coração. Se há promessa, pode descansar. Ele é Deus para cumprir. Não duvida. Mas como é que vai fazer? Não tem como. Tem sim, ele é o Deus do impossível. Se ele falou, meu querido. E aí foi onde a tiazinha, né, falou para o menino, falou assim: mas a senhora crê, mesmo assim, a ciência provando que não cabe uma gaivota na garganta, como é que vai engolir um homem? Ele disse: meu filho, crente é crente. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria. Porque se Deus quiser fazer isso, ele faz. Faz ou não faz? Ele fez vara virar serpente, o outro disse: não, eu sou capaz de fazer também. Faz, mas eu engoli elas. Engoliu. Onde é que foi parar aquelas duas? O profeta chega a fazer uma pergunta: aonde foi parar as duas serpentes de
dos dois magos, de Janes e Jambres. Você não sei onde foi parar, mas Moisés pegou o seu bastão e a serpente virou o bastão novamente. Onde é que foi parar as duas? Não sei. Deus é Deus. Amém, meus queridos? Aqui na mensagem O Éden Satânico, 154 a seguir. O ama você? Ele pergunta. Crê você nele? Claro que nós cremos. Estão vocês cansados e aborrecidos do reino de Satanás? Não está cansado você de Covid? Não está cansado você de corrupção? Não está cansado você dessa patifaria que é o mundo? Claro que estamos. Creem vocês que se aproxima o milênio? Ou o seu Éden? Creem vocês que está sendo formado hoje? Notem, tudo está baseado sobre a intelectualidade. Tudo tem que ser cientificamente provado antes que eles o creiam. E vocês não podem provar a Deus cientificamente. Tem que aceitar por fé. Porque é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ó Deus, nada quero saber, senão que o sangue de Jesus Cristo me purifica do pecado. Nada sei senão a Jesus Cristo, e como disse Paulo outrora, assim digo eu nesta noite, porque eu não me propus saber algo entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Isso é tudo que sei para contar-lhes, que nesta Bíblia eu creio com todo o meu coração. Você crê nessa sua Bíblia com todo o seu coração? Se conheço o meu coração ser ela a perfeita, inadulterada é a palavra de Deus. Por isso eu vivo, por isso me apoio. Se eu tivesse 10.000 vidas, me alegraria em dar cada parte delas para esta palavra. Porque é a palavra de Jesus Cristo. Como nós viajando com os nossos irmãos e lembrando de certas coisas, e nós conversamos bastante. Aliás, são quase 10 horas, né, dentro de um carro. Tem bastante tempo para conversar, né? E a gente falando sobre isso, sobre o nosso passado. Eu passamos ali a 30 quilômetros, né, do lugar que eu passei minha adolescência ali, minha juventude, parte da minha juventude. E falando para eles das proezas do passado, das coisas que acontecia. E a gente fica pensando, meu Deus, só a misericórdia de Deus. E aí hoje a gente vê quão feliz nós somos. Oh, meus irmãos, o que este mundo tem a oferecer? Moça, moço, jovem, o que isso aí tem para oferecer, meu querido? Isso é cansativo. Isso é uma negação. Estão compreendendo? Um dia Deus vai te ajudar se você pensa diferente. Tenha paciência, creia nele. Dá uma chance para ele, ele vai te provar que ele tem algo muito melhor do que todas essas coiseiras que você vê aí. Tenha paciência com ele, ame a ele, creia nele, e você não vai se arrepender, né? E o profeta disse, se eu tivesse 10.000 vidas, eu daria todas elas. Claro que não somos perfeitos, estamos longe de ser, claro que erramos, claro que falhamos, mas nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que Deus vai terminar o que Ele começou em nossas vidas. Glória a Deus. Me alegraria em dar cada parte delas por esta palavra, porque a palavra de Jesus Cristo, não me importa o quanto eles tratem de refutá-la, quanto a ciência diga que não é de se confiar e assim sucessivamente. Para mim, isto é a única coisa no mundo em que eu posso confiar. Nesta palavra, Ele é meu, eu o amo, não ama você? Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, igreja. O que seria de mim, o que seria de você, sem essa palavra para nós nos apoiar num tempo tão difícil como esse? Ouvi, mas agora veja, 55 a 57. Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada
nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. Não tem como. É uma experiência, é um contato, é uma realidade para você. Você todos os dias pensar e saber que em algum lugar existe um mundo diferente. Existe um ser que te entende. Existe um ser que te compreende do jeito que você é, que você pode falar de todas as suas particularidades, que ele não vai deixar de te ouvir. Pelo contrário, ele vai te ajudar. Porque ele anda naquele terreno sagrado que nenhum homem pode andar. Ele anda lá no íntimo do seu coração. E ele entende você do jeito que você é. Às vezes você fica revoltado porque você quer que as pessoas te entendam do jeito que você é, mas jamais alguém vai te entender completamente do jeito que você é, porque ninguém te conhece como ele conhece você. Então busque a ele mais, e ele vai te galardoar, ele vai te presentear. Não é isso que ele diz lá em Jeremias 33, né? Eu creio que no verso 3, clame a mim, ensinar-te-ei coisas grandes, coisas que tu ainda não sabes. Eu creio que foi Paulo que disse: não há contendas, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes, ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Mas Satanás pensou que ele podia torcê-lo um pouquinho, esbofeteá-lo e fazê-lo fazer isto. Mas veja você, Jó, com a sua perfeita revelação de Deus, e quem Deus era, e como Deus o amava, ele esperou. Depois de perder tudo que tinha, depois de perder a sua família, depois de perder a sua saúde, ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Então ele tinha a maior coisa que alguém pode ter. Porque por coisas menores, muitas pessoas perdem a mente e saem por aí com um saco nas costas, sem pousada certa, sem moradia certa, porque eles acham que perdeu tudo que poderia ter no mundo. Agora, se você realmente uma vez creu em Deus, crê que Ele existe mesmo, por uma fé, por uma revelação, você pode perder tudo. Seus entes queridos, todo mundo pode te abandonar, todo mundo. Você já pensou algumas vezes assim? Você diz: não, pastor, isso é muita frieza, mas eu penso de vez em quando. Eu já pensei várias vezes, eu sozinho no mundo daqui em diante, sem ninguém que eu amo, sem ninguém que já me apoiou até hoje, muitas vezes eu me coloco nessa situação. Paulo, como é que você seria? Eu disse: não seria fácil, porque as recordações, as lembranças, mas eu não estou só. A minha fé continua firme, que Ele existe, e que Ele sabe o porquê dos porquê, e que Ele entende tudo, e que no final a vitória é certa. Então não é pouca coisa, meu querido, você perder tudo que você lutou até hoje, para dar uma estabilidade à sua vida, estabilidade à sua família, os filhos que você gerou, que nasceu, você viu crescendo, e num dia só morre todo mundo. E por fim aí vem a enfermidade. Não dormia nem de dia e de noite, como ele dizia, dos gemidos dele, com aquela chaga, vamos dizer, aquele câncer de pele, comendo ele vivo. Onde ele pegava um caco de teia e começava a se coçar. Era o único consolo que ele tinha, gemendo dia e noite em cima de um monte de cinza. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Será que ele foi galardoado? Será que ele foi abençoado? Mas Satanás pensou que ele podia torcê-lo um pouquinho, esbofeteá-lo e fazê-lo fazer isso. Mas veja você, Jó, com a sua perfeita revelação de Deus, e quem Deus era, e como Deus o amava, ele esperou. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele esperou que a sua fé fosse confirmada
porque ele tinha agarrado em Deus uma revelação da qual eu falei ontem à noite. Agora, quando os enfermos que estão no edifício, os aleijados, os que têm uma necessidade de Deus, quando você pode obter aquele tipo de revelação de que você está justificado, quando você está realmente justificado ao pedir aquilo que você está pedindo e crê que Ele é um galardoador daqueles que diligentemente o buscam, não há nada que possa separá-lo daquela fé que você está ancorado. Está vendo? Mas primeiro isso tem que ser-lhe revelado, porque fé é revelação. Não tem como você provar a existência de Deus. Você tem que crer por fé, e é uma revelação. Para nós encerrarmos, esteja certo de Deus, 133 a 135. Sendo Deus, Senhor Deus, levanto também as minhas mãos, porque eu sei que o meu ministério está mudando. Eu creio que tu és, tanto tenho te visto parado em meia coluna de fogo, tenho te visto prescrutar segredo dos corações dos homens, e nunca tens falhado. Tu prometestes, e fizeste ao outro lado da rua, quando começava a fazer estas coisas. Tu tens me protegido em todas as minhas viagens ao redor do mundo. Estou certo de que tu és Deus, eu estou certo disso. Ofereço-me completamente como esta gente, e sacrifico tudo o que tenho, Senhor, para o teu serviço. Estou começando de novo, Senhor, indo ao redor do mundo. Ó Deus, ajuda-me, se alguma vez tenho descrido de ti. Preste atenção. Se alguma vez eu tenho descrido de ti, rogo-te que me perdoe os meus pecados, perdoe a minha incredulidade. Sei que tu és galardoador dos que o buscam. Mas como assim se eu descri? É aquilo que eu estou falando. Quando você vê um problema, vê uma dificuldade, você se coloca apavorado, você se coloca a reclamar, a murmurar, porque é isso, que aquilo, você está descrendo. Porque o pedido da palavra não é você fazer isso. É que eu te falei, às vezes você está esperando ajuda desse, ajuda daquele outro, você está esperando socorro desse, daquele, quando na verdade o que mais pode te ajudar, você está descrendo dele, você não fala com ele, você não busca por ele, você não pergunta para ele, você não pede para ele. Você esqueceu da promessa de Mateus 7, que o que pede recebe, que o que busca encontra? Assim mesmo, nesta manhã, confesso os meus pecados de minha gente, suas debilidades, suas dúvidas, enquanto estão de pé, com suas mãos levantadas ao alto. Senhor, confessa os seus pecados e todas as suas debilidades. Envia-nos o Espírito Santo sobre nós, como selo da tua aprovação, de que tu és Deus, e de que estás agora aqui para receber-nos e para tomar-nos em teus braços e para nos redimir de tudo aquilo que temos perdido. Se é a nossa saúde, permita que nos seja restaurada 100%. Se é a nossa alma, permita que seja como algo fluorescente e brilhante, cheio do Espírito Santo, para ser apresentado diante de Deus. Se é incredulidade, permita, Senhor, que seja tomada por esta fé que move montanhas. Conceda-o, Senhor. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, permita que isso belisque as nossas almas, que nós possamos reavivar esta fé, de saber que o Senhor existe em todas as circunstâncias. Meu Deus, como foi difícil para aqueles seres humanos quando o Senhor chegou ali no funeral de Lázaro. Meu Deus, como nós somos fracos para murmurar. Quando o Senhor começou a chorar, aqueles que tão fácil começa a abrir a boca, já começaram a dizer: viu como ele o amava? Por que não veio ajudar o seu amigo enquanto vivia? Meu Deus, guarda os nossos lábios, guarda os nossos corações, refreia a nossa língua, Senhor, tende misericórdia,
e não sabiam que o Senhor estava ali para realizar o maior milagre de todos os tempos, o qual nunca ninguém no mundo mais superou: trazer um morto à vida quando já fedia, quando já cheirava mal. E assim estavam murmurando. Até a tua serva, que cria no Senhor, mas não cria como devia crer. Ela não tinha ainda, Pai, o que precisava ter. Como nós também, muitos de nós ainda não temos o que precisamos ter. Quando o Senhor disse: aonde puseste? Ela disse: Senhor, ele já cheira mal. Em outras palavras, o que o Senhor quer com um defunto fedendo? Marta, Marta, eu não tenho te dito, se creres verás a glória de Deus. Se crer, por que você está duvidando? Você não está se aproximando de Deus? Você não está, o Pai não está comigo? Em outras palavras, Senhor, eu já te disse alguma coisa que não aconteceu? Eu já fiz alguma promessa que eu não cumpri? Onde o puseste? Aqui, Senhor. Então, removei-vos a pedra. Meu Deus, eu queria estar lá, não para ver o milagre, mas para ver a derrota da murmuração, a derrota, o fracasso dos fracassados, para ver se tinha humildade suficiente para dizer: Deus é Deus, Deus é Deus, ou se simplesmente saíram encabulados, buscando outra brecha para murmurar mais um pouco. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós deixamos olhar em volta de nós o milagre constante, a nossa saúde, a saúde de nossos familiares, a nossa fé, os testemunhos, as visitações. E além disto, Pai, quantos Jó nós temos nos dias de hoje, pessoas que estão saturadas, cheias de problemas, cheias de dificuldade, e no entanto estão firmes te seguindo, Pai. Tende misericórdia. Muitos perderam parentes, esposa, filhos, maridos, outros perderam bens, Senhor, outros perderam muitas e muitas coisas, e no entanto continuam, Senhor, mesmo com fraqueza, mas estão marchando. E nós deveríamos olhar para estas vitórias, não ficar olhando para os barcos que já naufragaram, que já afundaram, Senhor, mas por aqueles que mesmo com pouca força estão remando, estão indo, estão avançando, estão mais perto do que já estavam ontem, estão mais perto do que estavam o ano passado, já avistam os horizontes da eternidade. Meu Deus, ajuda-nos a chegar até o final, fortaleça a minha fé, Senhor, ajude em meus fracassos, tende misericórdia de cada um de nós e conceda-nos esta graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.